pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje é sábado, dia 11 de setembro. Nós continuamos então nos aprofundando no conhecimento da carta de São Paulo aos Gálatas, como nos é proposto por este mês da Bíblia, 50 anos do mês da Bíblia. E nós estamos então, dia após dia, conhecendo um pouco mais deste livro. Paulo, que vai orientando os Gálatas a crerem em Jesus, pois a fé em Jesus é que nos salva. Hoje nós chegamos ao final do capítulo 3. Neste final do capítulo 3, Paulo irá falar dos benefícios da lei, o papel que a lei exerceu na história do povo de Deus. Mas que não é a lei que salva, mas sim a promessa. Nós somos herdeiros da promessa, herdeiros de um Deus amor. Vamos então abrir nosso coração para acolher a palavra de Deus, que hoje é o capítulo 3, versículos 15 a 29. Quem irá proclamar para nós é o Rodrigo Daniel, que vive aqui em Belisário, Minas Gerais. Irmãos, falo com um exemplo da vida humana. Ninguém anula ou altera um testamento feito legitimamente. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não se diz "e aos descendentes", como se fosse a muitos, e sim a um só, e à sua descendência, que é Cristo. E digo mais, Deus firmou um testamento de modo legítimo. A lei, que veio 430 anos depois, não pode invalidar esse testamento a ponto de anular a promessa. De fato, se a herança vem através da lei, já não viria através da promessa. No entanto, foi pela promessa que Deus concedeu a graça a Abraão. Então, para que a lei? Ela veio depois, por causa das transgressões, até que viesse aquela descendência a quem tinha sido feita a promessa. E a lei foi promulgada por anjos, pela mão de um mediador. Mas não existe mediador quando se trata de um só, e Deus é um só. Então, será que a lei é contra as promessas de Deus? De forma alguma. De fato, se fosse dada uma lei capaz de dar a vida, então sim, a justiça viria através da lei. Mas a Escritura encerrou todas as coisas sob o jugo do pecado, a fim de que a promessa, através da fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que acreditam. Antes que chegasse a fé, a lei nos guardava como prisioneiros, até que a fé fosse revelada. De modo que a lei se tornou nosso pedagogo em direção a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Mas, agora que veio a fé, já não estamos sob os cuidados do pedagogo. De fato, todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus.
Pois todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um só em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Em Abraão, Deus fez uma promessa, a promessa de bênção para todos os seus descendentes. Ele prometeu à descendência de Abraão vida em plenitude. Por isso, nós somos salvos, nós somos justificados pela fé nesse Deus da promessa. Mas, ao longo da história, o homem, então, e a mulher vão se afastando do projeto de Deus, vão se deixando levar pelo pecado. E aí, então, se faz necessária a lei. Paulo fala que essa lei foi promulgada anos depois, 430 anos depois. Não, ela não invalida a promessa, mas ela vem ajudar a dar cumprimento a essa promessa, porque ela vai ajudando o homem a tomar consciência do pecado, vai ajudando o ser humano a assumir cada vez mais o seu lugar no mundo e reconhecer que estão se afastando da promessa de Deus. O pecado, o erro, se torna então uma infração, porque agora nós temos uma lei que vem regular os nossos caminhos, como um bom pedagogo, vem nos mostrar qual o caminho da vida. É muito interessante ele usar essa expressão, os cuidados do pedagogo. Assim é a lei. A lei, ela existe para nos ajudar a crescer, a caminhar, como um pedagogo que vai ajudando o educando a amadurecer, a crescer, a se tornar autônomo. Assim também a lei vai ajudando o ser humano a crescer na fé, a crescer como herdeiro da promessa. Mas quando é chegado o momento da realização da promessa, aí a lei perde a sua função. Quando a promessa se torna concretude, quando Deus vem justificar pela cruz, pelo seu amor, pela sua entrega, aí a lei já não tem mais lugar. É isso que Paulo afirma. A lei cumpriu o seu papel, mas agora todos somos filhos de Abraão, pela fé fomos redimidos. Todos que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Por isso, não há mais necessidade de observância de todos os preceitos da lei mosaica. Agora já não somos judeus nem gregos, formamos um só corpo em Cristo Jesus. É a unidade. Aí está o centro do tema deste mês da Bíblia. Somos um em Cristo Jesus. Somos um na fé. Somos um porque fazemos parte da herança de Abraão. É por Abraão que nós nos tornamos um com todos, porque Deus nos redimiu em Cristo Jesus, o grande descendente de Abraão. Que nós possamos então cada vez mais amar a unidade que nos congrega a tantos e tantos irmãos, independente da religião, independente da raça, independente de convicções, somos irmãos. É a unidade que vem da herança de Abraão em Cristo Jesus. Pela nossa fé em Cristo Jesus, nós somos justificados, somos salvos por Deus. E essa justificação é que nos faz viver como irmãos, acreditarmos de fato numa fraternidade universal. Que Deus então nos conceda essa graça de cada vez mais nós crermos na salvação mediante a cruz, crermos na salvação que vem através de Jesus. Ele é o pleno cumprimento da lei, porque a lei, ela é pedagoga, ela veio nos ajudar a chegar até Jesus, a plena realização da promessa. Que Deus, então, nos conceda essa graça de cada vez mais nos reconhecermos como herdeiros da promessa e, por isso, vivermos como filhos da promessa.
vivermos no amor, na fraternidade, na solidariedade. Vamos agora então ouvir mais uma partilha de vida, mais uma irmã que vem contar a sua história com a palavra de Deus. Eu sou Alberina Maria da Silva. A minha formação foi na Diocese de João Pessoa. Morei no sítio Pau d'Arco, município de Salgado São Félix, Paraíba, junto aos padres, especialmente Padre João Maria José Diácono, este já falecido. Nosso trabalho com os adultos e jovens, formamos um grupo jovem mais atuante nas ações, por exemplo, cuidar dos doentes, fazíamos estudo bíblico na família, tínhamos um grupo de teatro onde vivenciávamos momentos do ano litúrgico, por exemplo, a Paixão de Cristo. Hoje moro em Recife, bairro de São Martim, paróquia Nossa Senhora de Fátima, Diocese de Olinda e Recife. Faço parte da catequese e recebo orientações dos padres salesianos. Temos a formação de orientadores da Diocese. Para minha alegria, recebo os seus áudios com muito prazer. Sou feliz com a graça de Deus e abraço ao Senhor e à equipe. Que bom, uma partilha que vem do Nordeste do nosso país. Alberina, queremos agradecer muito a sua disposição para a partilha. E é tão bom ver seu amor à Sagrada Escritura. É assim que nós vamos, de fato, cada dia mais nos colocando no seguimento de Cristo Jesus. Eliane Farinhada, então, é com vocês neste momento. Olá, Frei Gilberto, paz e bem, queridos irmãos e irmãs. Alegria, mais um dia de reflexão. A reflexão desse nosso encontro de hoje, ela é muito bacana, porque Paulo mais uma vez se dirige à comunidade da galáxia para falar da importância da lei e das normas. Paulo bebia na fonte das Sagradas Escrituras, ele se alimentava do projeto de Jesus. E com certeza acaba se recordando de um fato em que Jesus disse: não pensem que vir abolir a lei e os profetas, eu vim para dar-lhes pleno cumprimento. Paulo ajuda a comunidade a compreender que a lei só encontra seu pleno cumprimento no amor, pois o amor é a essência do Evangelho. O que você acha disso, Farinhada? Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, Elzinha, comunidade de fé que reza com a gente, bom dia, Penha. Olha, Eliane, Paulo era uma figura muito conectada, né, com uma história, tanto que nessa leitura de hoje ele faz referência à promessa de Abraão ao seu povo. Isso para nós na vida de comunidade é muito importante, a gente não perder os nossos referenciais. Então, naquele momento, ele traz, né, para o povo que estava ali enfrentando as dificuldades de como viver em comunidade, o Deus da história. E esse é o Deus, né, presente no nosso meio até hoje, que a gente proclama, que a gente anuncia e queremos, a exemplo de Paulo, ser fiel ao Evangelho. Socorre o povo escolhido, lembrando sempre de sua promessa. Ele é o Deus da história, sua misericórdia por nós nunca cessa. Vem, ó Deus de Abraão, Deus de Sara e Deus de Agar, Deus de Israel, de Maria, Deus Pai e Mãe, vida geral. Irmãos e irmãs, assim chegamos ao final desta reflexão de hoje. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus estejam conosco. A bênção de nosso Deus amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e nossas famílias. A Deus seja dada a glória para sempre. Amém.